E aí, galera, como é que vocês estão? E aí, espero que todos estejam bem. Satisfação imensa estar com vocês. Uma felicidade tremenda, né? De mais uma aula, né? E espero que todos estejam bem, né? E que breve estejamos todos juntos novamente na aula presencial nesse calor, mano. Galera, olha só. Parabenizar vocês pelo Dia do Estudante, né? Que foi ontem e que nós, quando começamos a estudar, não paramos nunca mais, tá, galera? Se dizer assim, vou terminar o meu curso superior, vou parar de estudar, não tem como parar de estudar. Nós, quando começamos a estudar, seremos um estudante, tá certo? Até o fim das nossas vidas, até quando nós morrermos, tá bom? Vamos trabalhar um assunto bem gostosinho, que é a morfologia e anatomia vegetal. Tá? Nós vamos trabalhar primeiramente com a morfologia de raiz, né? Depois caule, depois folha. Tá? Então, hoje vamos trabalhar com morfologia, tá certo? Da raiz. Bom, gente? Olha só. O que é raiz? Né? Raiz é um órgão, né? Geralmente subterrâneo, que vai ter a função de fixar, de absorver, fixar a planta ao solo, né? Ou ao substrato, absorver a água e os sais minerais, né? E também conduzir essa seiva. Né? A primeira raiz é chamada de primária, tá? E surge a partir da radícula. Isso tanto monocotiledônia quanto eudicotiledônia. Durante o desenvolvimento, tá, embrionário, durante o desenvolvimento da raiz, nas monocotiledôneas, tá, a raiz primária ela se desfaz e surgem raízes secundárias chamadas raízes adventícias. Né? São aquelas raízes que partem não a partir da gema radicular, e sim de outra parte da planta. Que aí nós vamos falar mais adiante. Aqui está uma estrutura de uma semente, tá? De uma dicotiledônia, que está um cotilédon, aqui outro está um dicotiledônia, eudicotiledônia. Que nós temos, tá? O esporófito, tá? Já jovem, da plantinha já jovem. Aqui nós temos a radícula, tá certo? Aqui nós temos o caule, chamado hipocótilo, e aqui as primeiras folhas, as folhas primárias. Se você pegar uma semente de feijão, abri-la, ao abrir você vai ver essa mesma estruturazinha lá, dá para perceber tranquilamente. Tranquilo? Vamos lá. Região da raiz. Nós temos, no caso aqui, o colo, que ela é onde está fixa ao caule, isso ocorre, tá certo? Nas eudicotiledôneas, tá? Então é o ponto de contato entre a raiz e o caule, chamado de colo. Nós temos a região suberosa, ou zona suberosa. Essa região é a região quando tem bastante células mortas, por isso o nome suber, vem de suberosa, vem na palavra suber, que são tecidos mortos que revestem essa região da raiz. Tá? E é dessa região onde vai partir, tá? As raízes laterais. Tá? Então, chamamos também de zona de ramificação. Então, essa zona, região suberosa ou de ramificação. Tá? É a região que tem as ramificações das raízes laterais. Tá? No ápice após, nós temos uma zona chamada região pilífera ou zona pilífera, tá? Onde tem os pelos de absorção de água. Aqui são tecidos células formadas por células unicelulares, por onde a água vai entrar, tá certo? No cilindro central para ir em direção a toda a parte das plantas, inclusive, principalmente as folhas, onde vai ser responsável pela ter a necessidade de realizar a fotossíntese. Depois da zona pilífera, existe a zona de alongamento, ou zona lisa, tá? Ou de crescimento.
tá certo? É aqui onde a raiz vai crescer. No ápice da raiz, tá certo? Existe uma estrutura feita um capuz, tá? Esse capuz, se fosse um capuz, essa estrutura chama-se coifa, tá? Essa coifa protege as células do ápice da raiz, que são as células que nós chamamos de células meristemáticas, que lá na frente nós vamos falar dessas células, tá bom? Então, a coifa, ela protege, porque à medida que a raiz, a zona de alongamento, né, a região de crescimento, vai multiplicando a célula, ela vai entrando no solo, e a coifa protege esse tecido de crescimento, esse tecido meristemático, de que ele se destrua ao entrar em contato com a rocha, com o solo, fragmentos de rocha, né, que é a areia, as pequenas pedrinhas, tá? Então, ela protege a coifa, é como se fosse um capacete, tá? No ápice das raízes. Ok, galera? A zona lisa, gente, ela tem 3 áreas, tá certo? A meristemática, essa aqui no ápice, no final, dentro da coifa, tá certo? Nós chamamos também de embrionária. É aqui onde ocorrem as divisões celulares e a formação dos tecidos primários. Região de alongamento e a região de maturação, tá certo? Então aqui é a zona lisa ou a zona de alongamento ou zona de crescimento, tá certo? A partir do momento que a coifa as células meristemáticas vão crescendo, vão se multiplicando, a coifa vai em direção ao centro da Terra, porque vai de acordo com a gravidade. Nós vamos ver lá na frente que as raízes têm o geotropismo positivo. O geo quer dizer terra, tropismo, movimento direcionado ao centro da Terra graças à gravidade, tá certo? E ela tem o geotropismo positivo e o fototropismo negativo, tá? Beleza? Aqui o colo, tá? A região entre contato da raiz com o caule. Zona de ramificação e aqui a zona pilífera. Nessa zona pilífera onde ocorre a absorção de água. A água não entra na região suberosa, na zona suberosa e muito menos, tá, na zona de alongamento. Ela só entra na planta através da zona pilífera, através dos pelos. Apesar da zona suberosa, tá, nas raízes laterais também tem zona pilífera, o qual também aumenta seu índice de absorção de água. As raízes são classificadas de acordo com a função e o ambiente que vive, né? Existem as raízes subterrâneas, né? Que vivem sob o solo, e nós temos a axial ou pivotante, né? Ela tem uma raiz principal evidente, de onde vai partir raízes laterais, tá? Essa raiz axial ou pivotante é uma raiz característica do grupo das gimnospermas e eudicotiledôneas, tá? Nas monocotiledôneas, ela possui raiz fasciculada ou em cabeleira, ou seja, não tem um eixo evidente. Quando a gramínea ela germina, ela tem, tá certo, galera, a raiz principal. Só que essa raiz principal ela perde a função e degenera. Quando degenera, surgem raízes não mais da gema radicular, e sim do caule. E aí essas raízes são chamadas de raízes adventícias, porque elas não surgem da gema radicular, e sim de outra parte da planta, de onde? Do caule. Tá? Então, as raízes fasciculadas ou em cabeleira não tem raiz principal, surgem apenas adventícias e ramificadas. Tá? Elas ramificam. Não atingem grandes profundidades como as das eudicotiledôneas, tá? Axial pivotante, ela atinge grande profundidade. Mas são excelentes para fixar taludes, tá? A região de morro, o ideal é plantar plantas, tá? Que sejam com raízes
do tipo fascicular ou cabeleira. Por exemplo, é muito comum nas barragens, na base da barragem, tá, plantar bambu. O bambu é uma monocotiledônea, as raízes formam uma barreira. Tá bom? Raízes aéreas são aquelas que se desenvolvem acima do solo, né? E são as raízes que nós chamamos adventícia, que é uma raiz adventícia, está saindo do caule, que é uma raiz aérea. Tá ok, galera? Tuberosa. As raízes tuberosas, elas têm a característica de armazenar substâncias nutritivas, né? Que nós temos a beterraba, aqui, ó. Essa aqui é a raiz, ela tem bastante um tecido chamado de parênquima, tá? Parênquima amilífero, tanto a beterraba, a cenoura, a mandioca, a batata doce. Cuidado, galera! A batata inglesa, que não é inglesa, ela é dos Andes, tá? Ela apenas na Inglaterra foi modificada, selecionada geneticamente, e por isso que ela é grande. A batata ela tem origem nos Andes, tá certo? E ela foi levada pelos espanhóis, pelos ingleses e pelos europeus na época, tá? Para lá e lá foram cultivados. A base alimentar do povo europeu hoje, basicamente, é trigo e batata, tá? Aqui está um pé de mandioca, gente, ó, repleto de mandioca, foi arrancada, né, extraída do solo, tá? Então, raiz tuberosa. A raiz tuberosa é aquela que tem a função de armazenar substância nutritiva. Essa substância nutritiva, gente, não é pra gente, não. A gente come porque, graças a Deus, durante a evolução, descobrimos que isso aí era bom. Mas essa reserva é para a própria planta no período de seca. Elas aproveitam para pegar a glicose que está lá. Cintura ou velame. Preste atenção. A cintura, porque ela se enrosca, tá certo? No ápice, tá? Aqui essa figura não ficou muito legal, mas no ápice das raízes, principalmente de orquídea, no ápice mesmo, na pontinha, ela tem uma estrutura feita uma almofadinha. Tá? Aquela região ali chama-se velame, tá? É uma raiz de velame, que tem aquela estrutura que é chamada velame, e aquela almofadinha ela retém a umidade do ar. É através dessa retenção da umidade do ar que as orquídeas, né, sobrevivem sobre as árvores, nem prejudica as árvores, né? Tá lá só pegando uma altitudezinha e uma sombra para absorver a água através dessa estrutura do velame, beleza? Raiz suporte ou escora, tá certo? Aqui nós temos o figo, uma figueira, tá? Aqui o caule, aqui são as raízes, ó, que partem dos ramos, dos galhos, em direção ao solo, para dar sustentação. Aqui é um caule provavelmente de milho, tá? Aqui, ó, as raízes são raízes escora ou suporte, porque está dando um suporte de fixação vegetal, tá bom? Tem uma planta chamada de pândano, que também tem as esporas bem bonitas também. Bom, raízes respiratórias ou pneumatóforos, né? São raízes que vivem em ambientes alagadiços, tá? Aqui são raízes, ó. Elas saem de dentro da lama, porque não tem como respirar dentro da lama, fazer trocas gasosas debaixo da lama. Então, o que acontece? Elas saem, tá? Para absorver ar através dessas raízes especiais chamadas de pneumatóforos, tá? As raízes estrangulantes, tá? Existem algumas plantas que isso aqui é uma árvore, aqui é outra, ó, ela cresceu, tá? Sobre o outro, olha como ela está estrangulando a outra, tá? Nessa figurinha aqui, a planta já está germinando, está já circundando essa outra, ok? Essa planta aqui é a folha dessa daqui, ó. É um tipo de figueira. Enrosca todinho em outra árvore. Deixa eu ver onde é que tem uma planta dessa. Tem alguém lá tem uma igreja abandonada lá antes do Rio Miri. Se vai ali por Lucena, tem uma igreja. E a gamileira, pronto, a gamileira ela tem
tá certo? Uma raiz estrangulante. O que acontece? A gameleira cresceu e cobriu totalmente, tá certo? Com suas raízes a parede. É muito bonito lá essas ruínas dessa igreja lá. As tabulares, tá? Aqui, ó, é a raiz em forma de tábua, tá certo? Quem for para o FPB, existe lá umas plantas chamadas de munguba, e lá você vai ver as raízes tabulares. Olha essa árvore aqui, olha o tamanho do indivíduo comparando com essa árvore, né? Isso é um ser, né? Que as pessoas cismam em querer derrubar. E aqui essa outra árvore aqui, parece tábuas, tá? Aqui também, ó, tabular. É um tipo de raiz suporte, tá certo? Elas vão dar um certo suporte. Grampiforme. Em algumas muros de casas tem uma planta saera, tá? Ela fixa, tá? Como se fosse um grampozinho, tá? Em todo o muro. Aí forma um verdadeiro tapete no muro, né? Aquelas raízes são chamadas de grampiformes, tá? Raízes sugadoras ou austólio, né? Isso aqui é uma planta chamada erva de passarinho, tá? Que é ela, o caule. E aqui são as raízes austólias. Aqui. Essas raízes elas penetram aqui no caule da planta parasitada e sugam toda a sua seiva elaborada. Tá? Com isso, podendo levar, tá, à morte da planta. Né? A erva de passarinho, o cipó chumbo. Tá? Então, existem raízes sugadoras ou austólio, que elas penetram até o floema e sugam, tá certo? Toda a sua seiva. Tá? Raízes aquáticas, aqui nós temos o aguapé, tá certo? São plantas que são raízes que ficam, elas não apresentam coifa, tá certo? É bem interessante, né? E aqui tem uma vitória régia também. Elas vivem em ambientes aquáticos, então não tem necessidade de ter coifa, tá? Bom, gente, com isso nós finalizamos essa aula, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido toda a dinâmica, tá certo? Das morfologias da raiz, tá certo? E próxima aula a gente vai ver o caule, tá bom? Então, foi uma satisfação, tá? Parabenizar vocês mais uma vez, tá? Pelo dia de vocês, dia do estudante, ok? E um cheiro bem grande de tio fofo, tá? Cheiro!